Sou Carlos Antônio Brandão, sou economista, tenho graduação em economia, mestrado em teoria econômica e desenvolvimento regional e doutorado em política econômica. Acho que é importante dizer dessa minha formação e por que eu cheguei aos temas regionais e territoriais. Eu sou filho de camponeses do Vale de Jequitinhonha e acho que a desigualdade regional e todas as desigualdades do Brasil estão no meu sangue num certo sentido. É uma família de retirantes que sai do Vale de Jequitinhonha e vai para o Triângulo Mineiro, então não é à toa que também considero a questão demográfica das migrações fundamentais, que muitas vezes a nossa área tem perdido. Eu tive o privilégio de fazer um curso de economia, que infelizmente tem muito pouco hoje no Brasil, na Federal de Uberlândia. Meu curso de graduação tinha antropologia urbana, urbanismo e economia regional. Então, na verdade, então eu estou completando 40 anos na área, porque eu entrei em 1977 na graduação e hoje é impressionante. Eu acho que eu li na minha graduação, então, David Harvey, Justiça Social Cidade, Questão Urbana, Castells, etc., etc. E gosto muito de lembrar isso, que sempre na minha formação fui marcado por achar que o pensamento social brasileiro é avançadíssimo, tanto que os anos são os anos também de economia política da urbanização de Paul Singer, etc., etc. Isso é impressionante. Ou Evolução Urbana e Desenvolvimento Econômico do Paul Singer de 68, significa que o Brasil tinha ou Lúcio Kovarik, ou seja, você tem um patrimônio na área de reflexão do espacial que estava no mesmo nível, no mesmo patamar dos países centrais, com uma vantagem, vamos dizer assim, que uma formação também que sempre pensou essa questão da nossa característica do Brasil ser subdesenvolvido, periférico, dependente, sempre gosto de dizer assim. Portanto, uma formação que pensava muito o patrimônio cultural e acadêmico latino-americano e a reflexão sobre as desigualdades latino-americanas nos cursos de desenvolvimento, sociologia do desenvolvimento. Esse era o curso de economia, que infelizmente quase não existe mais pelo Brasil. Esse é um ponto importante, também porque mesmo na formação hoje nos cursos de economia, as discussões urbanas e regionais têm perdido, ou de geografia econômica. Eu estava me esquecendo que eu tive uma disciplina também de geografia econômica. Então, na verdade, essa paixão pelas desigualdades espaciais, pela questão do espaço, pensar o território, pensar a região, esteve presente desde o início da minha graduação. Logo nos primeiros meses eu me tornei estagiário de regional urbana com uma pessoa que marcou muito a minha carreira, que é o professor Roberto Cury Sampaio, que tinha feito demografia no CEDEPLAR. Então também o diálogo já de onde eu vou fazer o meu mestrado, o meu diálogo com os demógrafos, o meu diálogo com os professores, onde eu fui depois de 4 anos fazer mestrado, foi muito importante nessa trajetória, né? Pessoas como João Antônio de Paula, que é um dos maiores intelectuais do país, do meu ponto de vista, eu gosto sempre de repetir isso, Clélia Campolina, Roberto Montemor, etc. Isso foi muito importante também na minha formação, para uma reflexão multidisciplinar, também já graduação. Eu diria que eu fiz um curso de economia já interdisciplinar, multidisciplinar. Mas a experiência do CEDEPLAR foi muito interessante, era um momento muito rico, né, 1984, um momento aí de luta pelas diretas já, etc., etc., e foi uma experiência muito interessante, essa coisa de sair de uma cidade do interior de Minas, uma cidade que foi o objeto um dos pontos da minha dissertação, porque eu trabalhei com a formação socioeconômica do Brasil Central orientado pelo Campolina, numa longa trajetória,
tentando pegar questões estruturais da ocupação, desde a ocupação até a modernização conservadora do Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba, o Brasil Central. Isso foi importante também, acho que sempre tive uma convicção desde a graduação, que cada dia eu reforço mais, gosto de repetir, que é impossível separar o regional e o urbano, preciso ter uma visão territorial ampla. Eu acho que e uma visão estrutural, histórica. Então, eu sempre acompanhei muito a discussão desse patrimônio acadêmico latino-americano. Depois eu quero até falar de uma rede internacional que nós criamos recentemente, para tentar resgatar, vamos dizer assim, esse pensamento que muitas vezes é desvalorizado hoje na academia, nas pesquisas. Os jovens conhecem muito pouco, às vezes, nós conhecemos pouco, né, a circulação das ideias na América Latina, ou nos países do Sul, ou no subdesenvolvimento, é pequena. Eu acho que eu sou um militante por essa questão. E então, nessa formação que eu tive na UFMG foi bastante importante para isso. E os estudos que eu fiz sobre o Brasil Central, essa coisa que é muito importante lembrar os jovens, de sempre buscar os processos históricos. Eu fiz muitas pesquisas históricas, entrevistas empíricas, etc., etc. É uma dissertação de economia política, de base marxista, trabalhando questões agrárias também, rede urbana, tudo mais, migrações. Acho que essa que é uma coisa fundamental, que é constante na minha trajetória, um pouco essa luta de tentar olhar todos esses processos e a construção e o movimento histórico. Na verdade, aquela época era uma outra lógica. Eu me tornei professor, acho que com 22 anos, antes de terminar o mestrado, então ingressei numa escola também de pensamento do interior, que tinha que é o Instituto de Economia de Uberlândia, que tinha essa característica também de ter atraído pessoas de todo o Brasil, porque naquela época não tinha isonomia salarial. Então tinha um grupo realmente de jovens, né? Eu costumo brincar, todos petistas de carteirinha. Tínhamos grupos, por exemplo, o nosso principal grupo era um grupo de leitura de Florestan Fernandes, e a gente queria fazer uma crítica. Na verdade, todos os meus professores tinham vindo praticamente da economia da Unicamp. Na verdade, todos nós tínhamos o sonho de fazer uma crítica à esquerda à Unicamp, por isso Florestan Fernandes. Pouco tempo depois nós criamos um mestrado em desenvolvimento. Foi o primeiro mestrado que tinha essa palavra, essa expressão desenvolvimento em Uberlândia. Isso também foi um momento muito rico. O grupo de professores também ganhou, foi uma das primeiras prefeituras democrático-populares na cidade de Uberlândia. Então havia e também acho que a pesquisa empírica, a pesquisa no Brasil Central, no Centro-Oeste, a ocupação do Centro-Oeste, tudo isso era objeto dos nossos estudos. Sempre eu acho que com essa visão de que é preciso olhar migrações, formação histórica, infraestrutura de transportes, políticas sociais da região, economia do setor público, que é uma coisa que eu acho também importante, que nós perdemos bastante, de saber analisar a questão fiscal e financeira dos estados, dos municípios, das regiões. Então acho que nós circulamos muito pelo Centro-Oeste, que passava por um momento importante, era início dos anos 80, meados de 80 já, que passava por um momento interessante de modernização conservadora. Acho que um momento que é mais ou menos a gênese de todo esse urbano complexo que tem hoje no Centro-Oeste. Bem, eu, como professor de Uberlândia, e depois de defender uma dissertação então, sobre esse Brasil Central, eu fiz meu doutorado na Unicamp, que foi uma experiência muito interessante. Na verdade, também desde a graduação, que eu costumo brincar, que eu tenho a carteirinha assim, de fã de Maria da Conceição Tavares, Wilson Cano, João Manuel, Beluso, etc., etc.
que é realmente que tem essa característica do pensamento latino-americano, de ter algo original para pensar as nossas especificidades. Então foi um momento muito rico, de 4 anos, trabalhando também questões espaciais. Na verdade, eu fiz tese de doutorado sobre telecomunicações, que era também, num certo sentido, um certo mote, não só pela questão da avalanche neoliberal e das privatizações. Estudei bastante a Petrobras e como ela foi entregue ao setor privado, mas também telecomunicações tinha um diálogo muito forte já com a financiarização, com o papel dos bancos brasileiros e toda a informática bancária no momento de alta inflação, etc. Então a temática também de nunca separar o territorial, o setorial no sentido do produtivo, dos serviços e ao mesmo tempo o processo de que o capitalismo é uma economia monetária da produção, portanto a questão do financeiro está sempre presente, também estava nos meus estudos de doutorado. Não demorou muito, voltei para a Universidade Federal de Uberlândia, lá já caminhava para criar o seu doutorado em desenvolvimento, um curso hoje exitoso. Fui convidado para ir para a Unicamp como professor. Foi um momento também muito rico de pesquisas, sempre nessa linha de tentar olhar as várias estruturas. Estudamos bastante a economia paulista como um todo, em suas várias perspectivas, muito no núcleo de estudos aí do professor Wilson Cano, que era um núcleo que foi criado de forma também interdisciplinar, sempre num diálogo também. Eu gosto muito de teoria e de questões conceituais e, portanto, eu sempre me cobrei que tanto os meus orientadores foram orientadores também de pé no chão, de me trazer para a realidade concreta das políticas públicas, da intervenção, tanto Campolina quanto Wilson Cano. Então nunca também deixei de pensar as políticas públicas. Pesquisei nesse período na Unicamp sistema educacional brasileiro, saúde e outras questões, além de muitas viagens basicamente pelo Sudeste, né? Essa é uma questão importante. Portanto, eu venho do Brasil Central, faço mestrado em Belo Horizonte, doutorado em Campinas, em São Paulo, né? Foi um momento muito interessante. Eu acho que culminou, um momento assim de reflexão de vários anos que passaram, culminou com a minha livre-docência, que se transformou no meu livro de Território e Desenvolvimento, que eu acho que eu tentei colocar as minhas ideias de quase todo aquele período, mas também realizei uma candidatura a titular e fiz um memorial que eu acho central, que as pessoas têm uma autoavaliação, autocrítica da sua carreira. Então, no memorial, eu trabalhei bastante essas questões, mas por motivos familiares eu saí da Unicamp e fui para o Rio de Janeiro. Foi uma experiência também muito interessante, ajudei a criar essa coisa. Foi um momento também que eu já vinha, mas principalmente depois que eu fui para o Rio, gostaria de enfatizar isso. Eu visitei muitos novos cursos, mais de 30 cursos que foram criados no Brasil em desenvolvimento regional, interiorizados. É uma coisa bastante emocionante, até porque os novos campi, mas eles dialogam também muito com os institutos federais, todos que foram criados no Brasil. São cursos totalmente novos nas suas lógicas regionais. Acredito que a nossa área, uma crítica à nossa área, acho que a nossa área como um todo não tem entendido a força desses novos professores ou desses novos cursos que estão espalhados por todo o Brasil, buscando entender a realidade muito rica, né, e heterogênea desses vários estados. O que é muito interessante é essa interiorização. Então foi um momento também importante. Ao mesmo tempo, a saída de uma grande universidade para criar
participar de um campus também totalmente novo, que é o de Nova Iguaçu, onde foi criado o mestrado em Desenvolvimento Territorial em Políticas Públicas, que eu acho que é um curso hoje de sucesso. Eu gosto de lembrar também, quase onde eu vou, eu lembro essa questão do que é. Como eu gosto de falar muito sobre o subdesenvolvimento brasileiro, para mim uma prova disso ao longo de 30 anos na minha carreira docente, eu tinha dado aula para 6 negros em toda a minha trajetória, porque eu vinha, então, era um professor de cursos muito elitistas, Uberlândia e Campinas, né, cursos de economia, cursos muito disputados, e fui para a Baixada Fluminense dar aula de Geografia e Economia para alunos da Baixada. O campus é um sucesso nesse sentido, eu diria que 80% dos estudantes eram negros da Baixada, muito pobres, com dificuldades materiais mesmo de chegar na universidade, então foi um momento muito interessante. Na verdade, uma outra instituição que sempre foi importante desde o estudante, obviamente, como eu sempre trabalhei na área regional urbana, o IPUR sempre foi uma referência, uma instituição, né, de mais de 40 anos. Então apareceu a oportunidade de redistribuição, de transferência para o IPUR. Então desde 2013 eu sou professor do IPUR. Foi também uma outra experiência muito rica, colegas de todas as formações diferentes, alunos muito militantes. Então acho que esse é um momento importante também eu sempre gosto de dizer que a gente nunca pode trabalhar as questões espaciais sem pensar a reprodução de classes, pensar a luta de classes, pensar quem são os agentes, etc. Gosto de dizer que nós sabemos e pesquisamos muito sobre movimentos sociais, pesquisamos menos, eu acho, conhecemos muito pouco hoje do Estado brasileiro e muito pouco sobre as forças privadas, o grande capital, etc. Nós precisamos, como nesse momento agora em 2017 dá para perceber que a gente precisa entender o Estado brasileiro, precisa entender também a força da acumulação de capital, etc. Mas eu acho que esse último período no Rio me trouxe uma coisa importante na minha formação, que é a juventude, os jovens militantes, outras questões que eu não trabalhava muito, nunca achei que não era importante, mas as questões de raça, de gênero, né, de etnias, etc. Então, toda essa militância dos nossos professores, mas principalmente dos nossos jovens alunos, é muito enriquecedor. Eu acho que então, um momento que eu considero importante para repensar essas questões conceituais e essa trajetória. Por isso, nesse momento, uma coisa muito interessante que eu tenho apostado bastante e me esforçado porque nós criamos, eu com outro grande amigo que é o Vitor Ramiro Fernandes, que estamos trabalhando bastante, publicando, está saindo um livro sobre escalas agora com ele, um segundo livro. Nós criamos uma rede internacional com mais de 150 pesquisadores, que tem, e também depois, na verdade, o grupo de trabalho Claxo, com a mesma característica que eu acho que ajuda a pensar um pouco essa coisa conceitual, como eu penso. O nosso grupo e a nossa rede, ela busca resgatar o pensamento crítico histórico estrutural latino-americano da década de 50, 60, reconhecendo que, obviamente, ele não pode dar conta e não podemos ser repetidores nele para pensar o capitalismo do século XXI, o Brasil do século XXI, a América Latina do século XXI, mas nós tentamos fazer um resgate conceitual daquelas questões centrais, como, por exemplo, a relação centro-periferia, o que significa estar na periferia pobre, né, num certo sentido irrelevante na geopolítica mundial, na geoeconomia mundial, que é a América Latina, e o que significa, ao mesmo tempo, um continente de lutas.
Então a rede tem essa perspectiva, mas também uma outra linha dela é analisar o capitalismo hoje do século XXI, a geopolítica, a geoeconomia, a China, o papel da Ásia, o que significa a América Latina nisso. Toda uma discussão escalar, obviamente, que é o meu tema preferido. Eu tenho essa convicção de que a questão das escalas espaciais é intrínseca à nossa discussão, a discussão territorial, pensar escalas como um plano analítico de observação de todos os nossos objetos de pesquisa, pensar escalas enquanto um campo de organização de forças políticas, de arenas, pensar escalas enquanto narrativas. Então, a nossa rede é uma rede que procura dialogar com essa literatura que vem aí do final dos anos 90 e do século XXI, das escalas. Uma coisa central que eu acho que o Brasil precisa avançar mais nisso, que é acompanhar um pouco a formação e o movimento, vamos dizer assim, entre as escalas do pensamento, das categorias, dos conceitos, das ideias e mesmo das políticas sociais. Então, a mobilidade geográfica das políticas públicas, das políticas rápidas, que é uma literatura que a gente acompanha bastante, que é fundamental para tentar entender os processos de neoliberalização, que é uma palavra também chave do nosso grupo, das minhas pesquisas hoje, tentar entender as rodadas de neoliberalização. Eu especificamente tenho trabalhado muito com a ideia de que a gente precisa entender a rodada de neoliberalização Fernando Henrique. Precisamos entender, né, fazer um balanço do lulismo, né, o seu lado de transformação, o seu lado de não transformação, a política macroeconômica conservadora, as políticas conservadoras, portanto uma espécie também de neoliberalização. E agora, depois do golpe, estamos todos atordoados, acho que para tentar entender a complexidade política, territorial, espacial, econômica, social do país hoje. Então, nessa rede, eu acho que essa agenda também é uma agenda que eu procuro divulgar bastante, dos estudos territoriais, com essa lógica sempre de pensar as cadeias de decisão, quem são os agentes, os sujeitos dos processos, pensar historicamente, pensar poder. Quer dizer, não é possível pensar qualquer questão ligada a território sem pensar poder, tentar mapear, identificar eu costumo brincar, né, que não é só o das identidades, que grande parte dos nossos pesquisadores é uma questão fundamental, importante, mas se nós não estudarmos também os interesses, as articulações, tentar entender as estatalidades, que é um conceito que eu gosto de trabalhar bastante. Precisamos entender o Estado no século XXI, não só o Estado no século XXI do capitalismo de forma mais geral, resgatar as boas teorias do Estado lá do passado, tentar renová-las com a realidade atual, mas também tentar entender o Estado brasileiro, que eu acho que a gente entende quase nada sobre ele hoje. O que significa a Constituição de 88, o que é Brasília, o que são os níveis da federação. Eu diria que escalas, eu penso muito nesse sentido, que o projeto coletivo acho que deveria ser, porque ele é complexíssimo, obviamente nenhum grupo, nenhum conjunto de pessoas vai dar conta dele, que como articular, fazer dialogar escalas espaciais, níveis de governo, porque nós somos um país federativo. Então, como entender o papel do município, da escala intermediária, que aqui eu acho que a gente menos entende, e a União, o nosso pacto federativo sui generis, singular no mundo. Precisamos o tempo todo pensar federalismo. Mas não adianta pensar escalas espaciais, níveis de governo, sem pensar o que eu chamo de âmbitos de poder, pensar as redes, os jogos de poder, as redes, tanto as redes econômicas globais quanto as redes políticas globais, pensar, eu gosto muito desse conceito então de estatalidade no sentido de que não é só o aparelho de Estado como a gente estava acostumado a pensar na década de 70, 80, mas o capitalismo hoje, você tem uma parafernália de para-estatalidades, de para-Estado. Tem que pensar ONGs, tem que pensar
articulações políticas, penetrações, vamos dizer assim, de alta complexidade de relações políticas, lobbies, etc., etc., como a gente dá para perceber hoje nesse momento, tentar desvelar tudo isso. Então, é fundamental articular essas três coisas do meu ponto de vista. Tentar convencer, infelizmente há ainda uma compartimentação entre os pesquisadores urbanos e os pesquisadores regionais. Talvez uma forma de tentar desmanchar isso é falar em território, falar em espaço. Temos que ter uma concepção de produção social, conflitiva, relacional do espaço. Isso é muito importante. Eu acho que os nossos cursos, as nossas graduações, pós-graduações, as nossas pesquisas precisam cultivar esse pensamento crítico. Não é fácil, é mais fácil trabalhar com questões aí técnicas mais simples. Então, cultivar esse pensamento crítico, que necessariamente tem que ser multidimensional, não dá para, tem que ser multidisciplinar. Nenhuma disciplina vai dar conta, poderia dar conta dessa complexidade, dessa realidade em movimento. Tem que ser multiescalar, tem que ter essa complexidade escalar, tem que pensar hegemonia, quem são os blocos hegemônicos, em qualquer recorte que você esteja analisando, pensar hierarquias, quer dizer, certamente hierarquia é uma referência básica. Todas as relações são hierarquizadas, desde a relação centro-periferia, a relação mundial, até as relações centro-periferias de um determinado espaço urbano ou do interior do Brasil. Outra coisa que eu acho fundamental também é o diálogo, que às vezes está muito separado em muitas pesquisas. Rede urbana é um ponto central para se pensar as questões. Eu costumo dizer que os processos sociais ocorrem desde dentro da rede urbana. Então, o diálogo com o debate sobre rede urbana é central. O debate sobre tamanho de cidades, porte de cidades, a pequena cidade, a cidade média, a metrópole. Nós temos que articular. O Brasil, felizmente, tem aí, eu acho que, bons pesquisadores e linhas de pesquisa em todas essas áreas. Nós precisamos fazer dialogar tudo isso. Então, um ponto que eu queria resgatar acho que é bem geral de toda essa trajetória, como eu acho central, gosto de dizer aos jovens, é preciso se debruçar sobre as teorias, ser um crítico, realizar. Cada pesquisador acho que tem que realizar a sua própria interdisciplinaridade, que o seu objeto esteja cobrando. E como eu acho central que, ao mesmo tempo que acompanhemos a fronteira do pensamento, que geralmente é anglo-saxão, nós temos que pensar as nossas especificidades. Então, como eu gosto dos conceitos, eu sempre procurei, num certo sentido, me envolver. Nunca tive nenhum cargo público de políticas públicas, mas desde Uberlândia participei em alguma medida. Depois, na Unicamp e na UFRJ, um diálogo com as políticas públicas federais. Acho que, gosto de dizer isso, um elogio que se pode fazer um momento recente no Brasil, aí nos últimos 10 anos pelo menos, que é toda o conjunto de jovens gestores, muitos deles com ótima formação e críticos da realidade e muito bem intencionados. Então isso eu acho que é um patrimônio que vai ficar para o Brasil no futuro, e já faz a diferença hoje no dia a dia das políticas públicas. Então, ao mesmo tempo, o clima acadêmico de debate, de abertura para a academia que existiu em Brasília nesse momento, acho que a participação aí no Ministério das Cidades, no meu caso, muito no Ministério do Desenvolvimento Regional, que teve esse primeiro momento, né, de Tânia Bacelar e outras pessoas, gestores muito interessantes, que
deu essa possibilidade desse diálogo. E também acho que uma coisa, nunca como consultor remunerado, então muito interessante, porque eu sempre fiz questão de ser bastante críticos às políticas, e a gente teve essa característica em alguns momentos, em alguns espaços, de aceitar as críticas e de chamar as pessoas justamente para criticar as conferências regionais, tudo mais, tudo que foi feito de reflexão teórica, de rede urbana. Eu participei durante 2 anos de um estudo, né, que é o estudo da dimensão territorial do desenvolvimento, que é um estudo que quase não foi publicado, na verdade, porque ele envolveu mais de 500 pessoas, ele tem até hoje algo que politicamente não foi bem divulgado, porque apareceu o PAC depois naquela época, mas foi uma experiência muito rica. Eu trabalhei com 42 temas que eu tinha listado como deveriam ser os temas do desenvolvimento, então desde água, saneamento e tudo mais, nós articulamos e realizamos debates durante 2 anos, foi um momento também muito interessante. Eu resolvi decidi, achei mais interessante ficar com as questões mais dos debates, porque acreditava que não havia espaço político, acho, por uma articulação territorial que estava ali naquelas referências teóricas que nós colocamos, de buscar equidade, não só eficiência, etc, etc. Tem algo muito rico que infelizmente não foi divulgado. O que é divulgado desse estudo é muito pouco. Eu acho que se um dia o país começar a ter forças aí para se reerguer e pensar algo de forma mais estrutural no sentido do planejamento territorial, acho que esse estudo e essas 5.000 páginas terão que ser resgatadas. Elas ficaram para a história. Então esse período também trouxe a importância da formação do gestor, de pensar o planejamento, de lutar por um planejamento que fosse aquele dos pensadores, eu diria, latino-americanos. Eu gosto sempre de repetir o conceito de planejamento do Celso Furtado. O Celso Furtado, em 53, falou, isso não está em nenhum livro, ele falou em 53, no Quitandinha, que era uma reunião, não a famosa do Urbano, mas uma outra dos planejadores, que planejamento é quando você alarga o seu horizonte temporal e você então identifica a quem interessa cada uma daquelas questões que você está trabalhando. Ou seja, o espaço para o planejamento no Brasil, nos contextos que nós tivemos, de tentar colocar o dedo na ferida, mostrar todos os interesses, isso é central, isso faz parte, segundo o Celso Furtado, do próprio conceito de planejamento. Então, formar esse gestor crítico, que tenha uma perspectiva territorial, acho que isso também falta muito ao Brasil, aos próprios gestores de Brasília, a formação deles, que é uma formação muito de avaliação das políticas públicas, né? Muito viesada por isso, e não por esse lado do que eu chamo ainda, né? Que eu acho que é uma palavra velha talvez, mas de saber realizar diagnósticos, aquele diagnóstico que olhe demografia, o social, utilize as ferramentas hoje, né? Como georreferenciamento, etc. Tudo que está hoje disponível para pensar, tentar entender a realidade, a sua conflituosidade, o seu movimento histórico, a possibilidade de intervenção das políticas públicas nos diversos territórios, respeitar os territórios, a sua identidade, a sua especificidade. São políticas públicas muitas vezes muito bonitas no papel, mas que elas não têm essa capacidade de realizar. Às vezes utilizam, está em moda, esse é um modismo. Eu também trabalhei há algum tempo, acho que contra essas palavras que viraram tão moda que esvaziaram totalmente. Então, território virou uma palavra muitas vezes que está praticamente no papel em todas as políticas, mas na verdade as políticas pouco dialogam entre si, são políticas compartimentadas. Inclusive, quando vem para um território, recentemente viajei em alguns casos disso, que mostram muito claramente várias políticas que não se conversam e, na verdade, ao invés de realizar uma transformação positiva daquele território, ela esfacela, fragmenta e até atrapalha, muitas vezes, aquela dinâmica que estava ali. Então, ao mesmo tempo, essa coisa fundamental de estudar no Brasil, que as pressões políticas pelos megaprojetos, pelas grandes transformações, eu tenho estudado isso recentemente, há um lobby
permanente na história brasileira, pelos grandes eixos, pelos grandes projetos, sempre no sentido conservador de escoamento de produção, tal, nunca no sentido de coesão nacional, de articulação de transportes no Brasil, etc, etc, muito no sentido de um lobby permanente que nós temos no nosso bloco do poder, que está muito ligado a commodities, portanto está ligado a grandes projetos de energia. Isso que infelizmente é um momento complexo, porque a geopolítica internacional e a geoeconomia mundial sabem o que é do Brasil. Eu costumo dizer que toda vez que se sabe o que é da periferia, isso é muito ruim para nós, né? Então eles querem alimentos baratos, commodities baratas, energia barata, etc, etc. Então a luta por ter gestores políticos que estejam atentos a isso, que tenham instrumentais, mecanismos, informação crítica para pensar o território nas suas especificidades, tem essa sensibilidade. Eu costumo dizer que uma parte disso é sensibilidade, então precisa ser cultivada, não é só com as técnicas, com os conceitos que se aprende. É fundamental a pesquisa, se a pesquisa teórica é fundamental, a pesquisa empírica de conhecer os casos, não caindo no caso a caso e achar que pensar apenas as especificidades daquele caso e achar que aquilo ali é o único, mas como articular isso com a sua base de referências teóricas, metodológicas, isso é central. Acho que então essa formação do gestor com essa característica de responsabilidade social, de ser um funcionário público, de ter uma visão crítica de que está mexendo com a vida das pessoas, não um mero avaliador quantitativo de políticas sociais. Por isso, a articulação entre planejamento e território é central para isso. Então, acho que esse é um futuro da formação da nossa área que nós precisamos ter. Esse gestor ou o acadêmico na academia que realiza essa discussão, respeitando as especificidades regionais, territoriais, mas que tenha também um arcabouço, acompanhe, vamos dizer assim, não comodismos, mas acompanhe a discussão internacional, mas que pense e nunca se esqueça que nós somos um país subdesenvolvido, periférico, dependente, um país que tem, como gosta muito de dizer a Tânia Bacelar, eu gosto de repetir que nós somos 2 Ds, né? O D das desigualdades é um país, uma civilização marcada pela desigualdade a partir da nossa própria genética, vamos dizer assim, do escravismo, do colonialismo. Então, esse caráter dessa malformação estrutural, que é o nosso subdesenvolvimento, é muito forte, mas, por outro lado, se tem um trunfo que nós temos é a maravilhosa diversidade que nós temos. Então, a diversidade cultural, a diversidade territorial, né? Temos, então, acho que um povo muito sofrido nas cidades, nos territórios, etc., mas, ao mesmo tempo, uma perspectiva civilizacional que valorizasse essa diversidade, a nossa diversidade cultural. O Celso Furtado também gostava de dizer que é preciso conjugar o enriquecimento material com o enriquecimento cultural. Acho que o Brasil sempre faz muito mal isso. Por falar nisso, eu queria lembrar também um outro projeto que eu sou um militante, vamos dizer assim, e gosto de falar para os jovens, e tem um site que eu criei há alguns anos, que é o Intérpretes do Brasil, que é um site que precisa ser melhorado, mas ele tem mais de 300 textos dos 15 intérpretes do Brasil. Precisamos resgatar os nossos intérpretes. Então eu fico triste muitas vezes que os jovens conhecem pouco de Florestan Fernandes, conhecem um pouco de Darcy Ribeiro, conhecem pouco de Josué de Castro. Então, quando eu estava na Unicamp, eu criei esse site. Então ele hoje, pretendo transformá-lo numa plataforma mais aberta, que tenha especialistas que possam acompanhar todos esses autores, mas isso é central, voltar a ler, principalmente nesse momento dramático do país, pensar, né, voltar a Caio Prado, voltar a esses grandes pensadores para tentar
pensar então o nosso presente e o nosso futuro. Uma outra questão que eu lembraria também que vem da minha formação. Eu nem me chamo de, embora tenha falado aqui, usado a expressão economista, não me chamo de economista. Eu sou um lembrador de que exista base material nos processos. Os cursos que eu dou são assim, na pós-graduação principalmente. Lembrar que nós estamos no capitalismo, lembrar que, por mais que outras questões são centrais, né? Como a nossa área tem várias viradas sempre, tem a virada cultural, tem vários momentos aí de, muitas vezes, que pega uma dimensão central da realidade, mas não se pode esquecer da base material dos processos, que nós estamos no capitalismo, que nós estamos, portanto, num sistema em que a luta das várias frações de classe está presente, o território é produzido de forma conflitiva, cotidianamente, a partir dessas lutas sociais. Isso tem que estar sempre presente. E, obviamente, a questão, dentro da questão, que eu acho que tem que ser o nosso objeto quando pensa território, da reprodução social da vida, um elemento central da reprodução social da vida é a reprodução material, os processos de reprodução material, pensar o capitalismo, tentar entender o nosso capitalismo, porque acho que só assim que será possível transformá-lo e criar uma outra sociedade no futuro. Então acho que isso é central. E sem pensar espaço, isso não é possível.